Salve amigos da filosofia, bem-vindos a mais um vídeo das nossas conversações filosóficas. Eu sou o Caio Souto. Hoje eu vou conversar com o professor Jorge Vasconcelos, da Federal Fluminense. Bom dia, boa tarde, Jorge, tudo bem com você? Queria Bom saber de dia, boa você. tarde, boa noite. Boa tarde a quem for nos assistir, né? Queria começar perguntando sobre a situação aí nossa, né? Estamos aqui nessa, cada um tentando se virar do seu jeito, né? Com as aulas suspensas, mas enfim, estamos tentando não parar as atividades, né? E eu sei que você tem muitas atividades aí, né? Como professor, né? De graduação, pós-graduação. Como é que você pensa aí essa situação atual, a questão do ensino de filosofia no Brasil, essas condições de agora? Você é de uma geração anterior da minha, né? Já viu muito mais coisa com relação à filosofia no Brasil. Eu, no meu caso, tive a oportunidade de estudar, né, com bolsa no doutorado. Agora escasseou tudo de novo, mas o Brasil vem recorrentemente com esses percalços, né? Uma hora melhora, outra hora piora tudo de novo, né? Como é que você vê essa situação? Olá, Caio. Olá aos nossos conversadores, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você me apresentou, meu nome é Jorge Vasconcelos. Eu sou graduado em Filosofia, Antropologia e Cinema e fiz todas as outras formações em Filosofia, a especialização, o mestrado, o doutorado, sempre em universidade pública. Fiz toda a minha educação básica do ensino fundamental, do ensino médio, em escolas públicas. Então, eu estou aqui também para falar em nome da educação pública, democrática e republicana, e para defender as universidades públicas hoje do ataque que sofremos do próprio governo pelo MEC e CAPES. Eu digo isso porque eu sou professor formado em filosofia, eu dei aula muitos anos na educação básica. Eu comecei a ser professor com 15 anos de idade, quando eu, na favela que eu morava em São Gonçalo, final dos anos 60, começo dos anos 70, eu me tornei professor de adultos, com o método Paulo Freire. Então, uma coisa talvez que você nem Caio não saiba, mas eu comecei com 14 para 15 anos já a ser professor. Eu tenho 56 anos, então é um número bem já expressivo de anos com a prática do magistério. Já começando com uma prática de magistério que implicava num processo de mudança, uma prática libertária em relação à educação. Digo isso porque, sem querer falar desse percurso que é muito grande, já passou por tudo, pré-vestibular, EJA, universidades privadas, CIEP, ginásio público, escolas de elite, escolas públicas estaduais e municipais, escolas alternativas, né, da classe média branca do Rio de Janeiro, e a universidade pública, a Universidade Federal Fluminense, na qual eu dou aula. Nessa universidade, a despeito de ser filósofo, também por ser filósofo, eu dou aula num curso de arte, numa pós-graduação em arte. Então, eu sou um filósofo que sai da filosofia para voltar justamente poderosamente a ela, discutindo, fazendo, pensando e pesquisando práticas artísticas contemporâneas. Então, e o lugar que hoje eu ocupo é muito importante, por isso essa conversa começa por isso. Eu sou coordenador de uma pós-graduação, do programa, né, de pós-graduação em estudos contemporâneos das artes na Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Arte e Comunicação Social, fica em Niterói, do outro lado da Baía da Guanabara. E isso é importante, porque nós somos um programa nota 4, então mesmo nota 5, e nós recentemente conseguimos o doutorado. A despeito de sermos um programa relativamente pequeno, nós tínhamos uma quantidade de bolsas, de 27 bolsas para 40 estudantes de pós-graduação, que é um número muito expressivo para a nossa nota. Isso porque fazíamos esforços de gestão junto à própria universidade para que os estudantes tivessem essas bolsas. Nós conseguimos o doutorado também, que vai ser implementado agora no segundo semestre. Quando ele começar, isso nós não saberemos quando, mas o doutorado começará em 2020, necessariamente, não necessariamente no ano cronológico de 2020, porque a gente não sabe o que acontecerá em função da pandemia do coronavírus e do Covid-19. Mas é importante falar sobre isso, porque nós tivemos nossas bolsas sequestradas pelo MEC. E por grande luta política da
das pós-graduações, das pós-graduações de todas as de pesquisa de todas as universidades públicas, dos reitores das universidades públicas, do Ministério Público Federal e da mobilização de uma parte da imprensa. Nós tivemos nossas bolsas retomadas no dia 6. Então, isso é muito importante. Então, é muito importante frisar que hoje, estar num lugar como esse, onde as aulas presenciais não estão acontecendo, nós somos pessoas que estão se trabalhando, se dedicando muito à universidade pública. Nós estamos morando com o inimigo, como diria aquele filme de B americano. Ou seja, nós sofremos ataques justamente daqueles que teriam que nos proteger e nos fomentar. Sendo assim, hoje a sociedade civil tem que abraçar a universidade pública, toda como um todo, porque é ela que, inclusive, está na luta incessante contra o coronavírus e tentando fazer com que essa batalha seja vencida. Fiquem em casa. Com certeza, eu estou inteiramente de acordo. Eu queria até aproveitar esse gancho, né, que você falou, da importância da universidade pública. Eu queria já emendar uma pergunta sobre a questão da filosofia especificamente, porque você falou que está no curso de artes também, né? É uma coisa que muitos filósofos falam disso, né? A filosofia, uma das coisas que caracteriza ela é a sua interdisciplinaridade, a forma de trabalhar com outras áreas, né? Eu sei que você é estudioso de Deleuze também, e o Deleuze tem um texto derradeiro, né? Sobre, não sei se é o último, acho que não é exatamente o último, mas o que é a filosofia, em que ele define a diferença entre filosofia, arte, ciência, né? Mas ao mesmo tempo apresenta um plano comum, e você trabalha, né, em duas grandes áreas do pensamento, né, que são distintas, mas que têm um plano em comum. E caberia a filosofia elaborar, né, conceitos sobre isso, e a arte, enfim, criar também a sua forma de expressão. O que você pensa sobre o papel da filosofia e da arte hoje, que, assim como a universidade em geral sofre esses ataques, né, as artes, as filosofias, as humanidades estão sofrendo ainda mais, de forma mais forte, né, esses ataques? Bem, Caio, é muito boa a sua questão, né? E vamos direto ao ponto. Essa minha passagem da filosofia para a arte não foi, de modo algum, abandonar a prática filosófica, porque a prática filosófica é mais uma das práticas de pensamento, tal qual Deleuze nos ensinou muito bem no livro escrito com Pérez de Guattari. É sempre bom frisar, quando falamos de Deleuze, esse Deleuze justamente, que se articula, que transversaliza o pensamento, articulando filosofia, ciência e arte, nós estamos falando de uma díade, Gilles Deleuze, Pérez de Guattari. Então, Deleuze e Guattari pensaram como um duplo. E a partir dele, o que eu posso dizer em relação a isso? Né? Que nós, que trabalhamos nessa interface, nós trabalhamos exatamente para borrar essas relações e dirimir essas fronteiras. E trata-se, antes de tudo, de uma prática do pensar. Eu me coloco sempre como um livre pensador da filosofia, mas que trabalha com as suas pesquisas, com os estudantes, práticas artísticas, em especial a performance, em especial as práticas anarcopunks. Eu trabalho com uma pesquisa que dialoga com a antropologia também, com a sociologia, né? Eu trabalho com comunidades indígenas, comunidades quilombolas, eu trabalho com comunidades LGBT, principalmente a luta das travestis no Rio de Janeiro. Então, é possível fazer filosofia e, a um só tempo, também estar fazendo algo que é para além da prática especulativa da construção conceitual. Vergar justamente o conceitual a partir daquilo que nós fazemos no plano da vida, nos articulando no campo social. Então, por isso, estar numa universidade também é uma responsabilidade, porque eu verso sobre dinheiro público, a partir de dinheiro público dos impostos dos cidadãos. Então, necessariamente, essa prática filosófica, no meu entendimento, deve e necessariamente ser endereçada a quem interessa, os cidadãos. Então, eu acho isso muito importante a gente frisar aqui. Então, não que você fazer um trabalho de especialista em filosofia medieval valha menos que isso. Pelo contrário, também. O meu entendimento para as pesquisas que eu versava era importante ultrapassar essas fronteiras. Justo porque, na minha pesquisa filosófica, naquela que eu faço com o meu grupo, que chama-se Práticas Estético-Políticas na Arte Contemporânea, né? Então, a gente pensa a relação entre o estético e o político articulado a partir de práticas e ações.
nós trabalhamos no recorte que não é propriamente arte política, mas é um recorte que é arte e lutas minoritárias, entendendo aí como lutas minoritárias, não de minoria no sentido evidentemente quantitativo, mas minorias no sentido de práticas de desejo, ou seja, de articulações de gênero, étnico-racial, né? Por isso a luta dos negros, a luta dos indígenas, a luta das travestis, a luta das mulheres. Então, todas as orientações que eu faço, necessariamente no nosso grupo de pesquisa, nos meus orientandos de mestrado e doutorado, eles se pautam por esse encaminhamento, utilizando aí não só mais a filosofia pura Deleuze e Guattari, mas também antropólogos como Viveiro de Castro, sociólogos importantes como Cusicanqui, que é uma boliviana, uma pensadora muito poderosa, historiadores, né? Como a Silvia Rivera e várias outras pessoas, né? Silvia Federici. Você tem vários autores e autoras que estão intercalados nisso. Paul Preciado, Akin Bey, que é um autor que eu utilizo bastante, que fala de zonas autônomas temporárias, mas ao mesmo tempo de caos, terrorismo poético e outras armas, do situacionismo, autores propriamente quilombistas do próprio Brasil. Então, isso tanto é verdade que minha última pesquisa, o livro que eu estou escrevendo, terminando sobre o que é uma ação estético-política, que é um mote geral, ele tem um capítulo que chama-se Devir Quilombista das Artes, que é pensar a ideia de devir quilombista, né? Já que tende-se a achar que as lutas de gênero, e principalmente as lutas étnico-raciais, são lutas sobre a identidade. Então, como pensar a questão da negritude indígena, porque eu sou negro-índio, como você pode ver, né? Eu sou descendente de Chavante e ao mesmo tempo de quilombola, pensar essa articulação entre o índio negro e o negro-índio. Isso passa por a questão do devir. Por isso a gente está pensando a ideia do devir quilombista nas artes, que é o texto que eu escrevi a partir de um curso que virou um artigo e tornar-se-á um livro que partiu das obras pictóricas, mas não só de Abdias Nascimento, e dos trabalhos de Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, né? E Beatriz Nascimento, grande pensadora. Então, assim, ou seja, autores que são nossos, que estão com nós, gente preta, né? Que é uma tentativa também de reorientar a filosofia a partir de uma matriz que não seja exclusivamente eurocêntrica. Isso também é uma tomada de posição política. Certo. Isso já me trouxe uma outra questão também que eu queria te fazer, então. Porque o Deleuze e outros que você citou certamente também pensam a questão do território, né? A questão de que o pensamento ele não existe, né, num céu pré-fabricado, que ele não vem, ele não nasce no que eles chamam de universais, enfim, que seja de reflexão, de contemplação, de comunicação, mas que é sempre construído a partir de um lugar, de um território, de um solo, né? E eu queria te perguntar, dando continuidade a essa resposta que você deu à minha outra pergunta, sobre o pensamento, o possível pensamento a partir das nossas condições aqui do Brasil, que são muito desiguais, né? É um país continental e tem autores que evitam falar em pensamento brasileiro, filosofia brasileira, pensamento do Brasil. Queria saber o que você pensa sobre isso, sobre essa relação com os territórios, se você pensa isso numa multiplicidade de territórios sem essa unidade Brasil, isso seria contra essa unidade Brasil, ou se você assumiria a ideia de um pensamento brasileiro? Eu gosto de escapar dessa pergunta por dois motivos. Primeiro, porque eu não acredito em filosofias nacionais, mas todos os pensadores e pensadoras, elas estão inscritos num território, num campo de forças, num campo desejante, né? E as suas articulações com a língua mãe que você fala e a cultura que você professa. Então, evidentemente, é possível falar de filósofos brasileiros, filósofos franceses, filósofos alemães, ou filósofas francesas, ou filósofos brasileiros, ou filósofos alemães, sem preocupar-se em demasia com o que seria a filosofia francesa. Porque falar em filosofia francesa é quase falar como se Descartes e Deleuze estivessem no mesmo campo de imanência, o que é um equívoco. Como pensador e militante autonomista, aquilo que seria uma derivação do anarquismo, nenhuma pátria me pariu, apesar de eu ser brasileiro. Então, assim, de alguma maneira, eu me preocupo muito pouco com a questão da nacionalidade do Estado-nação. Minha preocupação é com o Estado que nós vivemos, que é um Estado, né, de uma sociedade de controle, necropolítica, tanatológica,
que hoje implica como máquina de extermínio contra o seu próprio povo, aí, que habita e, ao mesmo tempo, quer sair e procura escapar disso que é esse Estado autoritário. A questão das filosofias nacionais é uma questão, para mim, que é um falso problema. Porque na Europa é muito comum. O Heidegger é um filósofo alemão que é muito mais querido na França do que na própria Alemanha, né? Você vai encontrar Derrida, é um filósofo francês que é extremamente estudado nos Estados Unidos e a França o recusa radicalmente. O mesmo se diria de Foucault, que é um autor que tem muito mais sucesso fora da própria França do que na França, a despeito dele ser extremamente francês. Derrida era magrebino, argelino. Ele era um filósofo francês, mas na verdade é argelino. Então, assim, o que acontece? A gente tem que pensar essa relação com muito cuidado, a relação entre a filosofia e o Estado Nacional, e desarmar principalmente essas questões. A despeito de Antonio Nega e Agamben serem italianos, mas eles pensam para além da própria Itália, né? E aquém desse lugar onde ele estaria. Você falou do Agamben também, um texto dele muito polêmico que ele publicou em fevereiro, né, sobre a pandemia, circulou muito, muita gente criticou esse texto. Queria saber o que você acha, se você quiser falar disso, e também aproveitando, né, sobre essa condição do intelectual de ser sempre convocado a responder por questões imediatas e sempre ter que escrever, sempre vão perguntar para o intelectual e aí ele acaba escrevendo ali no calor do momento, passa um mês, tudo se modifica. O que você pensa sobre isso? Primeira coisa, eu não sou intelectual, eu sou um professor, né, de filosofia e teoria da arte. O intelectual, para mim, é uma categoria extremamente complexa e que, a despeito das releituras que fizeram dela, como a releitura magnífica de Foucault, né, a partir de um embate com Gramsci, né, o intelectual orgânico gramsciano, o intelectual específico de Foucault, são instrumentos de luta extremamente poderosos e foram importantes, né, num determinado momento, para dar um sopro de ar puro no marxismo ortodoxo que Gramsci vai produzir, assim como o intelectual específico daria contra o chamado intelectual luz, que Foucault vai propor já na sua microfísica do poder. E o intelectual midiático, ou intelectual das redes sociais, ou intelectual da TV, ou intelectual do café filosófico, ou intelectual que vende livros, né? Muitos livros da Companhia das Letras, esse me interessa muito pouco. O que importa é quem produz pensamento. E poucos intelectuais produzem pensamento hoje, no meu entendimento. Entendeu? Eu vejo o texto do Agamben muito menos como intelectual e muito mais como pensador. Agamben é um autor que eu gosto bastante, assim, a despeito de ter algumas diferenças com ele, que é natural que se tenha, né? Mas nós até trabalhamos, que eu dei um curso junto com um professor amigo meu chamado Rodrigo Gueron, que é um cara até que eu indico que você convide para falar. Ele fala muito bem sobre o fascismo, é um professor da UERJ, que também está na arte, e a gente deu um curso em que era o meu pós-doc, que era exatamente pensando a ideia de biopolítica e necropolítica. Era Foucault, Agamben e Achille Mbembe, que é um autor que eu uso bastante camaronês, um autor negro africano, quase da minha geração. Mbembe tem 60 anos, eu tenho 56, é praticamente da mesma geração. E pensamos justamente essa passagem, né, da sociedade disciplinar, a sociedade propriamente que vai se criar no controle sobre a gestão da vida, a governamentalidade e a biopolítica, aquilo que a Agamben depois vai chamar de estado de exceção, e a passagem que o Achille Mbembe chama de necropolítica, estado tanatopolítica. Isso é muito importante para mim. Eu fui um cara criado em favela, que tive meu irmão da minha idade praticamente sendo morto pela polícia militar. Então, assim, eu vi justamente o que acontece com o povo preto brasileiro, que é assassinado todos os dias pelo aparato do Estado. Então, assim, então não é nenhuma teoria do que eu estou falando, são coisas que são vistas justamente à flor da minha pele, ao sangue das minhas veias. Então, isso diz respeito à vida de todos que são pretos no Brasil. Então, assim, acho que a urgência de um pensamento que articule a ideia de necropolítica também é muito importante. Todos os meus cursos falam sobre isso. Recusa do Estado como máquina de morte, principalmente do povo negro e indígena brasileiro. Então, assim, essa não é uma questão. Então, há um diálogo com a ideia de Estado de exceção. A grande questão é que eu acho que o Agamben e até o Foucault escorrega em falar como sendo a máquina de extermínio protótipa da história ter sido Auschwitz.
ter sido a solução final. Não foi. Como nós sabemos muito bem, foi o extermínio do povo preto sequestrado de África e trazido para cá. Mas como europeus, um italiano e outro francês, evidentemente tiveram naquele momento em que escreveram, e ele ainda escreve, por colocar situações e pesos distintos dessas duas máquinas de extermínios que não são maiores, nem melhores, nem piores, mas que a antecedência, né, genealogicamente falando, de um extermínio em larga escala, como máquina de morte, foi feito pelo aparato colonial, pelo tráfico atlântico. Uhum, com certeza. Professor, eu sei que você está com o tempo corrido aí. Vou te fazer só mais uma pergunta, então. É mais ou menos o seguinte, que eu queria saber de você. Bom, o Brasil é um país com muitas dificuldades, né, sobretudo para a área acadêmica e, sobretudo, ainda para pessoas que têm uma origem como a sua, né, como você bem narrou. Eu queria perguntar sobre se essas condições de dificuldade e quase de impossibilidade e que, né, vez ou outra se acirram ainda mais, tem alguma chance, no seu caso, se você pensa, de transformar essa dificuldade justamente numa nova possibilidade e a partir disso criar alternativas naquilo que não se vê saída? Saídas práticas. Eu vou te dar um exemplo simples, né, que é uma continuidade de uma política de ações afirmativas. Toda a balela de falar de políticas universalistas e políticas particularistas em relação a políticas públicas não faz o menor sentido no país como o Brasil. Houve e há um grande erro histórico que precisa ser corrigido rapidamente. Por isso, ações afirmativas como cotas são imprescindíveis. A primeira ação da gestão que eu produzi junto com meu companheiro Ricardo Basbal, que é vice-coordenador da pós de arte comigo, e com o professor Luiz Sérgio, que também atua conosco, né, foi produzir uma política de ação afirmativa do programa. Então, das 12 bolsas que nós tivemos, né, para a turma que entrou agora no mestrado, né, as 3 primeiras bolsas são para os cotistas étnico-raciais, porque nós produzimos cotas para étnico-raciais, ou seja, para negros, 3 para negros ou negras, 1 para indígena e uma cota para trans. E cotas de vulnerabilidade social. Só a partir da 6ª bolsa que começa a bolsa de mérito. Porque a bolsa de mérito é sempre uma implicação de privilégio na sociedade como nossa. Não adianta, por mais que eu acho muito importante que a pessoa fale línguas, seja viajado em artes, tenha visto todos os museus, isso sempre implica uma posição de classe, que é uma posição de privilégio no Brasil. Então, e todos os estudantes acharam isso muito bom. A gente tem que empoderar aqueles que estavam desprivilegiados. Então, no meu entendimento, infelizmente, fui uma exceção durante muito tempo. Durante muito tempo, eu fui o único negro, tecnicamente, da filosofia, ali, fazendo filosofia, né? Muito cedo, né? Na pós-graduação. Né? Eu fiz graduação até antes do Luiz Manuel. Pessoal, assim, nós somos poucos. Né? Tanto que todo mundo que é negão na filosofia, para falar uma expressão, conhece. Né? Negonas, né? E hoje aumentou uma quantidade exponencial que já é efeito das políticas de cota do lulopetismo no vitorioso governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso tem que ser dito. Sem nenhum partidarismo, porque enquanto anarquista eu não sou uma pessoa partidária, mas é possível reconhecer políticas públicas feitas endereçadas ao povo, em especial ao povo negro brasileiro. Tá certo, professor. Eu gostei muito de conversar com você, espero que a gente continue mantendo contato. Espero também que as pessoas que assistam, se gostarem, deixem comentários. Podem, se você puder deixar seu e-mail também, eu coloco na descrição do vídeo. Também, se quiser deixar alguma coisa sua, pesquisas, links, né, para a gente colocar também na descrição. Quem quiser depois ter mais contato, ter mais conhecimento, né, do seu trabalho também, vai ser um prazer. E se quiser dizer mais uma coisa para a gente encerrar. Muito obrigado, Caio. Eu vou lhe passar depois um e-mail, que é um e-mail de trabalho, que não é esse propriamente que a gente está usando. Vou te dar o link, uma página do Facebook, inclusive, que é o Grupo de Pesquisa Práticas Estético-Políticas na Arte Contemporânea, onde existem vídeos,
textos e acessos ao grupo de pesquisa como um todo para dar visibilidade social e conseguir conversações, né? E utilizamos a rede social de modo propositivo e, principalmente, muito obrigado pela oportunidade de aqui estar. Estamos juntos. Eu que agradeço, professor. Espero que você tenha aí um bom dia e continue com força aí com as suas atividades, né? E estamos aí na continuidade aí nessa pandemia, né? Esperando para ver o que vai acontecer. Até mais e... Saúde a todos. Oi? Saúde a todos e guerra ao fascismo. Com certeza. E quem assistiu a gente até aqui, se puder deixar um like, se inscrever no canal para depois receber as notificações das próximas conversações filosóficas. Até mais.